Quero reorganizar a minha vida financeira. Não sei como começo, tenho muitas dúvidas, mas tenho muita vontade. Foi assim que eu comecei, com muitas dúvidas, mas com muita vontade. Vem que eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Vamos lá? Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre como foi o meu início lá quando eu comecei a estudar sobre finanças e sobre investimentos. Eu tinha muitas dúvidas, mas eu tinha muita vontade. Eu acredito que para você também seja assim. Eu vou contar para vocês sobre como foi o meu início, sobre como foi a minha infância e o meu desenvolvimento a respeito de finanças. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Lembro-me de parte da minha infância em que meus pais trabalhavam muito e eu era uma criança que eu praticamente, boa parte da minha infância, frequentei o trabalho dos meus pais junto com eles, porque às vezes não tinha com quem ficar e tudo mais, então eu acabei boa parte da minha infância vendo os meus pais trabalharem. Eu desenvolvi isso em mim, amor por trabalhar. Eu não consigo ficar sem trabalhar. Os meus pais, eles me ensinaram muitas coisas sobre dinheiro, mesmo quando eles não sabiam que estavam me ensinando. Eu me lembro quando eu ia ao mercado, por exemplo, e buscava aquela sessão tradicional de brinquedo onde toda criança senta e fica imaginando e viajando um brinquedo que gostaria de ter. Sim, isso aconteceu muito comigo. E muitas vezes, quando eu tentava meio que discretamente colocar o brinquedo no carrinho, mas lá no caixa ele não passava, eu não conseguia entender. Mas com o passar do tempo, eu via que naquele momento meus pais tinham muitas prioridades e que aquele brinquedo não era uma prioridade. Entender sobre o que é prioridade me ajudou muito, muito mesmo. Hoje eu tenho várias prioridades e disseminar o meu conhecimento é uma delas. Comecei a trabalhar cedo, já com os meus pais, eu trabalhei no comércio deles, já com 15, 16 anos e com em torno de 19, 20 anos, eu fui morar sozinho em outra cidade, decorrente da faculdade. Nessa cidade, eu consegui um estágio, onde eu era bem remunerado, eu já morava sozinho, pagava todas as minhas despesas, financeiramente não dependia de ninguém. Foi aí que eu aprendi a conseguir guardar o meu dinheiro ou me organizar financeiramente. Eu lembro que todo mês, quando eu recebia o meu salário, eu pegava o meu dinheiro e anotava todos os meus custos fixos daquele mês. Então eu separava em massinhos com clipe e eu guardava numa gaveta do meu guarda-roupa. Parte do dinheiro eu depositava em uma conta poupança que eu tinha no momento. Até então eu não sabia muito a respeito de investimentos, mas eu sabia que eu precisava guardar dinheiro e poupar porque eu tinha muitos sonhos naquele momento. Infelizmente, passei por alguns momentos difíceis de saúde e tive que voltar para minha cidade. Voltei a morar com os meus pais, tive que largar o meu emprego. Concluí a faculdade para ter o diploma, mas não sigo na área. Naquele momento, eu estudava na UTF-PR em Medianeira e fazia eletromecânica. Quando voltei para casa dos meus pais, já sem emprego e sem perspectiva nenhuma de como seguir na vida, pensei em iniciar outra faculdade. Tinha sim muitos problemas, muitas limitações naquele momento, passei por várias dificuldades. Tive depressão, pensei em suicídio, enfim, muitas coisas difíceis. Mas eu superei. Dei início a uma nova graduação. Fui cursar administração. Pois bem, começou aí uma grande quebra de tabu na minha vida. No início, eu estudava na área técnica e sempre tinha um grande preconceito com a administração. Eu dizia que era muito mais fácil lidar com máquinas do que com seres humanos. Era muito mais fácil porque máquina se quebrou você conserta, se não tem conserto você joga fora e pega outra, compra outra. Seres humanos não. São difíceis, têm temperamentos, enfim. Comecei a estudar administração. Fui aprender muita coisa em administração. Me apaixonei pelo curso, fiz uma pós-graduação em comunicação e marketing e foi aí que aconteceu a segunda quebra de tabu na minha vida. Fui trabalhar no mercado financeiro. Consegui um estágio numa agência bancária. Logo eu, que na minha infância detestava ir em banco. Quando minha mãe pedia para pagar alguma conta ou para fazer algum depósito, alguma coisa no banco, eu não gostava mesmo. Comecei o meu estágio sem saber ao menos
como é que se tirava um extrato bancário no caixa eletrônico, mas eu tinha muita vontade de entender e de aprender. Nesse momento, pude perceber os diversos perfis e como as pessoas lidam com o dinheiro, porque até o momento eu só sabia de dinheiro a respeito do que eu aprendi sozinho ou do que aprendi com os meus pais. Percebi que as pessoas têm inúmeros hábitos, inúmeros costumes e, infelizmente, poucas delas pensam em como se organizar financeiramente, em guardar um dinheiro para o futuro e investir, principalmente para sua aposentadoria. Lembro como se fosse hoje. Eu sentei na área da minha casa e fui falar com meu pai a respeito de investir na bolsa de valores. Eu também não sabia nada e não tinha dinheiro, mas tinha muita vontade. Comecei a estudar, resgatei alguns dinheiro que eu tinha investido em outros tipos de investimento, desde previdência, poupança, enfim. Comecei a estudar. Tinha muito medo, não sabia nem o que era uma corretora, não sabia nem se isso era online, se tinha na minha cidade, eu não sabia. Então, vendo vídeo de outras pessoas, estudando, lendo muito a respeito, comecei a desenvolver o meu processo de treinamento e iniciar os meus investimentos. Tive consciência a respeito de o que é ter uma reserva de emergência. Naquele momento, poupança não era a melhor opção. Então eu juntei um dinheiro e comecei a minha reserva no Tesouro. Coloquei um pouco no Tesouro Selic, prefixado, IPCA, enfim, fui fazendo alguns testes. Com a conta na corretora aberta, passei a entender e estudar um pouco mais sobre as empresas, como elas se posicionam no mercado, o que são blue chips, o que são small caps, o que são dividendos, enfim, passei a estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro de capitais. Atualmente, venho ajudando inúmeras pessoas a desenvolver o seu capital financeiro, a começar a fazer investimentos, principalmente pensando no longo prazo. Hoje tenho uma carteira baseada em ações, em fundos imobiliários e tesouro. E você? Como é que anda a sua carteira? Como é que anda o seu desenvolvimento financeiro e como é que anda o seu pensamento no longo prazo? Você já sabe quando e como você quer se aposentar? Eu sei. Vamos pensar a respeito? Vamos estudar um pouco mais juntos? Nesse vídeo eu trouxe um pouco da minha história. É claro, é só uma fração daquilo que eu poderia contar para vocês nesse momento. Tenho certeza que você deve ter se identificado em algum momento. Tenho certeza que assim como eu tive muitos sonhos e muitas vontades, você também tem. Você já sabe como e quando você gostaria de se aposentar? Eu sei. Vamos trabalhar juntos, vamos estudar juntos e vamos crescer juntos. Os nossos conteúdos estão disponíveis nas redes sociais para que você, assim como eu, aprenda e desenvolva o seu financeiro. Tenho certeza que juntos nós vamos crescer muito fortes. E não se esqueça, seja o seu melhor ativo.